Eu quero receber o pastor Daniel dando glórias a Deus, aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Amém. Pode tomar assento, por favor. Graças a Deus. Eu quero dizer primeiramente que sem demagogia e uma verdade no coração, que estou muito grato a Deus e muito feliz por estar aqui nessa noite, voltando, que um pouco antes da pandemia, acho que uns 15 dias antes da pandemia estourar, a gente esteve aqui. Eu preguei num culto de quarta-feira, e por toda a nossa história, tudo também que aconteceu nesse período, estar aqui hoje, honrando a vida de vocês, é uma alegria para mim, para nós. A gente ama muito vocês, é a família de vocês, amém? E a família OBPC Passo Fundo também, amém? Então, muito bom estar aqui. Primeiro, eu quero falar rapidamente sobre o livro, que está vendo ali, o pastor Samuel já fez aí a divulgação. Esse livro aqui, eu escrevi esse material sem pretensão de ser um livro, mas por incentivo de alguns pastores, do pastor Roberto, da convenção, que a convenção validou. Tem aqui alguns comentários de pastores endossando o livro, e um dos comentários é da convenção, o outro do pastor Walter Bastos, de grandes homens da nossa denominação que endossaram o que está aqui. Então é um livro assim muito importante para a nossa caminhada, muito importante. Estamos vendo com o pastor Samuel para fazer um seminário, talvez o ano que vem aqui, sobre esse livro, que o nome do livro é O Fim da Lei é Cristo, e é uma exposição dos 10 mandamentos. E depois que você lê esse livro, você nunca mais vai olhar para os 10 mandamentos da mesma forma, e você vai entender muita coisa, muita coisa. Como o pastor falou sobre o não matarás, por exemplo, a gente fala que os mandamentos, eles estão muito além do slogan, muito além do slogan, não matarás, não adulterarás, não dê falso testemunho, está muito além do que isso, não tem outros deuses além de mim. Então você precisa ler esse livro, para você vai entender questões e dúvidas que se tem, como por exemplo, o cristão pode pegar em armas? É pecado um policial, na sua função, numa troca de tiro, balear o bandido? Ele está em pecado se ele fizer isso? O livro está respondendo. No matrimônio tem o não adulterarás. Nós nos aprofundamos em muitas questões no matrimônio. É muito, muito importante. E cada mandamento que você vai estudando, você vai levando uma paulada de Deus, e você vai vendo como você precisa, como nós precisamos de Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. Eu preciso muito de Cristo, porque nós somos incapazes de cumprir os mandamentos. E se você conseguiu cumprir todos os 9, no 10º, eu digo que é a última martelada do caixão, ninguém escapa desse. Então é fundamental. Depois você, no final do culto, nós vamos estar aqui para receber você. Você pode pagar em dinheiro, Pix, cartão de crédito, caderninho. Então, depois a gente conversa aqui. O pastor Samuel estava falando aqui da esfirra, e foi eu achei muito legal o que aconteceu hoje, o marketing da esfirra hoje, de manhã. O pastor chegou ali e disse: quanto está a esfirra? O irmão disse: é R$5 o pacote. Ele disse: que legal, quantas vem no pacote? Uma. Sabe a promoção do Fandangos? R$7 o pacotão. Vai ver, tem só um pouquinho, mais ou menos assim, a letra miúda da esfirra. Legal. Então você passa ali, R$5 o pacote, cada pacote vem uma. Então vai ser muito bom, muito gostoso. Então, uma benção. Queridos, quando o pastor Samuel, nós conversamos que eu ia estar aqui, e ele me convidou para trazer a palavra nessa noite. Essa água aqui é minha? Eu já fui ver alguma palavra para trazer, e aí me veio em mente uma palavra, e Deus disse não. Aí veio em mente uma outra, que eu tenho, que fala sobre a alma, que é
É uma pergunta: como vai a sua alma? E eu peguei o esboço que eu já tenho lá e fui rabiscar, e Deus disse não. Depois eu vi que o pastor Samuel pregou sobre a alma semana passada, e disse: por isso Deus disse não. E aí eu peguei essa mensagem aqui, que é uma série de mensagens que nós começamos lá em Taquara, e ela está muito viva no meu coração, e Deus disse sim. E eu disse será, e coloquei ela na Bíblia e fiquei com ela na semana, e será, e Deus disse sim. Aí hoje eu entendi por que é o sim de Deus. Então assim, eu quero dizer para você que primeiro, eu tenho uma bênção de Deus para você hoje, amém? Em segundo lugar, eu vou pregar para você, vai ser uma bênção, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos agora há pouco conversando aqui atrás, né, com os irmãos que estão fazendo aí o bem-vindos, né? E surgiu algumas questões, mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou deixar uma bênção aqui para você, mas o seu pastor é o pastor Samuel. Amém. Você tem que ouvir ele. E se tiver alguma dúvida, é ele que tem que responder. Porque o dia que você estiver doente, você não vai bater lá em Taquara, você vai bater na porta dele, vai ligar para ele. Isso serve para você, se você vai ouvir alguém na internet. É uma bênção, tem muita gente boa na internet. Mas quem vai dar a última martelada, que vai dizer para você para onde você tem que ir, pastor Samuel e pastora Simone. Amém? Então tenha isso muito, muito forte no seu coração. É que o mais importante é você ouvir a voz do seu pastor. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Nós vamos ler do 32 ao 38. Hebreus, capítulo 11. Então, uma série de mensagens que nós começamos na Taquara, e Deus tem falado muito ao nosso coração, e uma palavra muito forte e muito abençoadora para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, todos acharam, amém? Quem não achou diz, me espera. Não, amém, então vamos lá. Então a palavra de Deus diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém. Eu dei o nome dessa mensagem tirando do texto, eu só mudei aqui uma palavra, mas é homens que o mundo não foi digno. E ela tem um subtítulo, porque como é uma série, essa aqui é a primeira da série, é as duas categorias de crentes. Quando Deus olha para a terra, Ele não enxerga homem, mulher, preto, branco, amarelo. Ele não enxerga raça, cor, tribo. Ele não enxerga o velho, o novo. Ele enxerga salvos e não salvos. Ele enxerga salvos e perdidos. Não importa quem essa pessoa é, se é um homem ou se é uma mulher, não importa a profissão que ele tenha. E a profissão para nós, ela é muito importante, muito determinante. Tanto que quando você pergunta para a pessoa quem você é, a pessoa diz: eu sou o fulano engenheiro, eu sou o ciclano advogado. Ele se define com a profissão.
Mas Deus não importa a profissão da pessoa, porque não importa o que ela faz, importa o que ela é. E o que ela é está dentro dela, não fora. Não no seu terno, não na sua roupa, não na sua fala, mas aquilo que está dentro dela. E Deus enxerga o que está dentro dela. Então eu quero falar das duas categorias de crentes, não das duas categorias de pessoas no mundo. Quero falar para a igreja, dentro da igreja, os tipos de crentes que a gente tem na igreja. E essa palavra vai falar muito ao nosso coração a esse respeito. A carta aos Hebreus, ela é considerada como o quarto evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que é os 4 evangelhos que vão falar da caminhada terrena de Jesus, do que ele fez aqui na terra, né, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, né, de tudo que ele fez na terra até a crucificação. E Hebreus é considerado o quarto evangelho porque vai falar a vida de Jesus celestial. Vai dizer que aqui na terra existe um sacerdote. E o sacerdote é aquele que levava o pecado do povo a Deus. É ele que orava, intercedia pelo pecado do povo. Mas Hebreus vai dizer que existe um sumo sacerdote no céu, que é o nosso advogado, e ele intercede por nós. A palavra vai dizer que existia profetas aqui na terra, que traziam a mensagem de Deus. Mas vai dizer a palavra que existe alguém que é maior do que os profetas, que é a própria palavra de Deus. Aqui na terra diz que existia uma dinastia, que existia uma ordem de sacerdócio, e os sacerdotes só poderiam ser da tribo de Levi. Quem não fosse da tribo de Levi não podia ser sacerdote. Mas a palavra em Hebreus está dizendo que existe um sacerdote que não é da linhagem de Levi, que não é da dinastia de Levi, que não é da ordem de Levi, mas é da ordem de Melquisedeque, aquele que é juiz de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que não tem princípio de dias, que não sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi, e simplesmente aparece na Bíblia e some. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele veio dos céus, e ninguém sabe para onde ele foi para os céus. Então Hebreus vai retratar isso, e o propósito do autor aos Hebreus é alertar os judeus, porque os hebreus são os judeus, né? O povo judeu se chamava o povo hebreu, os judeus que se converteram. E esse autor está dando um alerta para esses judeus, para esses hebreus, para que eles não voltem às velhas práticas. Porque agora a vida deles é pela fé no Cordeiro de Deus, que eles não voltassem às velhas práticas. É um alerta para que eles não fossem lá atrás, resgatar aquilo que existia lá atrás, resgatar a lei cerimonial. Vou falar no livro sobre isso. A lei cerimonial, ela passou. Então eu não preciso mais de menorá, eu não preciso mais matar animal, eu não preciso mais da arca da aliança, eu não preciso mais de vela acesa, eu não preciso mais do propiciatório, eu não preciso mais do tabernáculo. Então que eles não voltassem mais atrás, é um alerta. E é um alerta para a igreja hoje, para que eu e você não volte atrás, para que eu e você não volte às velhas práticas, não volte aos costumes antigos, não volte àquilo que a gente sabia, conhecia e vivia antes, mas que agora viva pela fé. E o capítulo 11, ele é considerado a galeria dos heróis da fé, aonde consta aqui 15 homens, 15 personagens bíblicos que viveram pela fé, da fé, de fé em fé. Vai retratar homens aqui, e os profetas que nós lemos agora, e homens que seguiram a Cristo pela fé. E esse capítulo vai falar de vitória, mas não de uma vitória terrena. Porque a vitória terrena, o que é? Campeão.
O que é vitória terrena? Eu corri a corrida e venci, sou campeão, essa é a vitória. Eu estudei a vida inteira, me formei na faculdade, hoje eu sou bem sucedido, eu venci na vida, eu sou um campeão. Essa é a vitória terrena, é a vitória do mundo. Você tem que batalhar, e você tem que vencer, e você tem que chegar em primeiro lugar. E nós exigimos isso dos filhos, você tem que tirar a melhor nota, tem que ser o melhor aluno. E isso é ter vitória. Mas na vitória de Hebreus, não é isso que está falando. Não é dessa vitória que ele está dizendo. A vitória de Hebreus é mesmo que eu vá mal, é mesmo que eu não vença a corrida, é mesmo que eu chegue por último, assim mesmo eu sou um vencedor, porque eu cheguei até o final. Paulo dizendo, né? Eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira. Mas em que lugar Paulo chegou? Em primeiro? Não. E a Bíblia vai falar que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Você não venceu a corrida? Porque alguém venceu por você, e quando você chega por último lugar, em último lugar na corrida, você vai lá e recebe uma medalha no seu peito, porque alguém venceu a corrida e agora você é mais do que vencedor. E então nessa noite eu quero falar para você, com base nesse texto, e um outro texto que vai nos auxiliar, sobre as duas categorias, as duas classes, os dois tipos de crentes. Aqueles que o mundo não foi digno, e nós temos homens na história que o mundo não foi digno, e tem uma segunda categoria, que eu chamo de aqueles que não são dignos do Evangelho. Existe a categoria que o mundo não é digno, e existe a categoria que eles não são dignos do Evangelho. E isso está no capítulo 6, se você puder voltar um pouco comigo. O capítulo 6 de Hebreus vai retratar essa categoria. A partir do versículo 4 de Hebreus capítulo 6. 4, 6 a 6 diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. A palavra está dizendo que existe uma categoria de pessoas que não são dignas do Evangelho. E a palavra está dizendo que esses homens receberam a palavra de Deus. Eles estavam em todos os cultos, eles ouviram as palavras, eles ligaram a internet e ouviram as pregações, eles assistiram programas de TV, eles leram a palavra de Deus, esses homens receberam a palavra de Deus. A palavra está dizendo que esses homens são usados em alguma área, pessoas que talvez até trabalharam na igreja, até serviram a Deus em alguma área da igreja, serviram a Deus de alguma forma. E a palavra vai dizer que esses homens também receberam bênçãos de Deus. Receberam bênçãos, vieram aqui, foram curados, chegaram aqui desempregados, conseguiram um emprego, estão agora bem salariados. Pessoas que receberam presentes de Deus, que vieram buscar os presentes e receberam os presentes, receberam muitas bênçãos. Porém, a palavra me diz que eles caíram. E eu quero dizer uma coisa primeiro. Todos nós, inclusive eu, somos passíveis de queda. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós. E olha o que fala 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
andam ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quem estava na convenção aqui, levanta a mão. Amém. Viram um exemplo que o pastor Lutero deu, e o pastor Ivo endossou, dizendo que antigamente dizia que Satanás tinha sapatinho de pluma, né, de algodão. Porque a palavra está dizendo: vigiem, cuidem, porque Satanás está ao redor, como um leão rugindo, procurando a quem ele pode devorar. Satanás está na volta, esperando para dar o bote. Quando o pastor Lutero fez lá o exemplo, eu lembrei que nós temos gato, né, Samuel? Samuel conhece nossos gatos lá, né? Pastor Samuel. E como é que o gato faz para ir pegar um passarinho, por exemplo, né? Você já viu o gato indo caçar? Ele se abaixa e fica imóvel. E o passarinho está lá, bem faceirinho, né? Tomando banho na areia ali. E o gato está ali, bem devagarinho. O passarinho nunca viu o gato. O gato está ali, mas sorrateiro. E, quando o passarinho menos espera, ele, uau! A gente tem gato, mas sabe, daqui a pouco vem um gato com um passarinho na boca. E assim, vigiem, cuide para não cair, cuide para não escorregar. Todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos a cair. Primeira coisa, quando eu ver um irmão que caiu, duas coisas eu preciso pensar na hora. Primeiro, Senhor, tenha misericórdia desse irmão. E segundo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu posso cair também. Quantos homens de Deus, grandes homens de Deus caíram, que você olha e diz: meu Deus, esse homem caiu. Aí você tem que pensar: imagina eu. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas dessa categoria que caem, também eu separo duas, que uma é abençoada, será abençoada, e uma não. Primeiro eu chamo a primeira categoria de os afastados. Os afastados, aqueles que se afastam, aqueles que daqui a pouco você não vê mais na igreja, mas essa pessoa se afastou, mas ele volta. Essa pessoa está retratada na Bíblia como filho pródigo. Ele é filho, ele vive com o pai, mas chega um ponto que ele diz: pai, eu não quero mais viver contigo, eu estou a fim de dar uma banda, aqui está chato, aqui não pode fazer as coisas, aqui o negócio é careta, aqui não é legal, não estou curtindo, meus camaradas estão tudo fazendo e eu não. Pai, me libera aí, eu vou dar uma banda. E o filho vai, o pai com certeza fica triste. Imagina o pai ter que tirar a herança e dar para o filho, e tá bom, filho, vai, mas tu vai te quebrar, filho. Mas se ele é filho, ele volta. Se ele é filho, ele vai voltar, por mais que ele se desgrace, por mais que ele vai comer comida com os porcos, como acontece com o filho pródigo. Ele está lá, lá na lavagem com os porcos, e lá ele diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Meu pai é rico, uma fazenda, eu tenho tudo, o que eu estou fazendo aqui? É Deus chamando. E eu já vi muito isso acontecer, gente. Eu lembro uma vez de um irmão que contou que ele se afastou. E um dia ele está numa balada. E lá, ele caiu em si, comendo a comida com os porcos. Ele está no meio da pista de dança. E ele diz: olha assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar não é aqui. E ele voltou para casa. Aí teve um outro também numa balada, que ele está lá e um cara chega lá e diz: o que está fazendo aqui, cara? Tu não é crente? Mas vai para casa, o que está fazendo aqui? Deus usou um ímpio. E ele olhou assim e disse: verdade, tchau. E foi. Agora tem uma que foi muito impactante.
É o mais impactante que eu já ouvi de alguém que retorna. Alguém que Deus chama, que Deus toca. Havia um casal que ia na igreja, a mulher crente, a mulher crente, convertida. E o marido, sabe, vai de vez em quando, não está muito afim. Vai só tu, eu não quero ir. Sabe, está ali. Ele era um adúltero. Cada semana ele saía com uma mulher. E aí um dia, ele conhece uma mulher, leva ela para um motel. Lá no motel ela diz, eu vou tomar um banho. E ele se deita na cama. E nos hotéis, e também nos motéis, tem a Bíblia dos Gideões Missionários. Vocês conhecem aquela pequenininha azul, com Provérbios, Salmos e os Evangelhos. Diz que esse cara vira para o lado, puxa a gavetinha do bidê, tem uma Bíblia. Ele abre e começa a ler. Ele diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não acredito. A mulher volta do banho e ele diz, bota a roupa, nós vamos embora. Como assim? Não vai acontecer nada hoje, vamos embora. Não posso mais ficar aqui. Ele vai embora. Passa os anos. Hoje ele é um pastor. Existem os afastados, que vão, que provam do lixo, mas voltam. E os que voltam, sempre serão abraçados. Porque o princípio do Evangelho se chama arrependimento e perdão. Se houve arrependimento, há perdão. Se não houve arrependimento, não há perdão. Mas se tem arrependimento, tem perdão. Eu tenho certeza absoluta, olha, eu tenho certeza, mas absoluta. Se alguém que saiu dessa igreja aqui, um dia entrar por aquela porta, eu tenho certeza que o pastor vai abraçar e vai dizer, seja bem-vindo, filho do meu pai. Tenho certeza disso. Porque o Evangelho é arrependimento, o Evangelho é perdão, o Evangelho é volta. Vem de novo, vem, volta, vem para cá. Aqui é teu lugar, aqui é tua casa. Está sendo transmitido? Está sendo? Deixa eu mudar. Brincando. Talvez alguém que esteja assistindo seja alguém que está afastado. E Deus está dizendo para essa pessoa, ei, o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí, cara? Por que tu não está aqui no culto? O que tu está fazendo em casa que tu não veio cultuar a Deus hoje? Deus está te chamando. Deus chama, Deus traz de volta. Sempre tem espaço na igreja do Senhor Jesus para aquele que tem o coração arrependido e quebrantado. Olha o que Davi fala no Salmo 51, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus não desprezará. Tem uma frase, uma vez eu li que dizia, não são as perdas e nem as caídas que podem fazer fracassar a nossa vida, mas sim a falta de coragem de levantar e seguir adiante. Se você caiu e é um afastado, é hora de levantar a cabeça e vamos de novo. Mas aí tem a segunda categoria, que é o que Hebreus 6 está falando realmente. Que eu chamo dos desviados, que a gente comumente chama, né? Mas eu separo as categorias. O afastado, ele vai e volta. Ele foi alguém que viajou, né? E quis ir lá, mas ele volta. Ele vai lá e diz, não é meu lugar, eu tenho que voltar para casa do pai. Mas tem os desviados. Eles são os apóstatas. Que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum,
Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo está dizendo que vai haver um dia da apostasia. E a apostasia não é do mundo, é da igreja. Alguns vão apostatar. O que é apostatar? A palavra apostatar, ela quer dizer renúncia, abandono. Abandono da fé, desprezo. Aquele que vira as costas. Para essa classe, olha o que você vai ouvir. Para essa classe, a Bíblia fala em 1 João 5,16, por favor, que para essa classe, vai estar no telão? Dou-lhe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 João 5,16. A última parte do versículo diz assim: há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que esse deva orar por eles. A palavra está dizendo que para esses não adianta nem orar. Porque o apóstata, ele apaga a chama. E Hebreus está dizendo que é impossível dele retornar, porque apagou a chama, porque ele virou as costas. O apóstolo não é o que sai e volta. O apóstolo é aquele que diz: não quero Cristo, não quero Jesus, não quero isso, não quero a igreja, eu quero outra coisa, eu quero outros deuses. Ele vai adorar outros deuses, ele vai fazer outra coisa contrária à palavra de Deus. Ele apostatou, ele renunciou, ele virou as costas, ele não quer saber mais, ele diz que isso está errado. O que está certo é isso, é o contrário. Eu não quero mais a luz, eu quero as trevas. Esse apostatou, e por esse não adianta mais orar. Portanto, sempre teremos pessoas entrando e saindo da igreja. É normal sempre sair, infelizmente. Pessoas que não entenderam, pessoas que não querem, pessoas que vão entrar e vão sair. Alguns vão voltar, outros nunca mais voltam. Alguns são aventureiros. Pessoas que se afastam e pessoas que apostatam. Os que apostatam, essa classe é a classe que não merece o evangelho. É aquele que vem na igreja, que a palavra diz que ele recebeu bênçãos, mas ele é como a sanguessuga. Me dá, me dá. Só o que é? Me dá, eu quero. Minha mãe dizia, né? Venha a mim e o vosso reino nada. É a pessoa que está na igreja, mas não contribui com nada. Ele só quer sugar, ele só quer bênção. Eu vim aqui para ser abençoado. Aí o pastor Samuel levanta uma oferta, ele não dá. Chama para fazer um mutirão, não vem. Diz para nós pintar a parede, ele não vem. Ele não dá nem a tinta, nem o pincel. Ele não quer nada, ele só quer comer. É um gordo na fé. Só quer comer, só quer se alimentar, só quer para ele. Egoísta. Mas não contribui com nada, não faz nada, não ajuda em nada. Não prega um prego. Ele só quer sugar da igreja de Deus. E Judas vai dizer no versículo 12, a parte B assim: são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Não serve para nada, só quer os presentes de Deus, não quer a presença de Deus. Porque Deus dá presente para todo mundo. Ele é um Pai bondoso, Ele é muito bondoso. Ele cura, Ele liberta, Ele traz o emprego, Ele traz a provisão, Ele traz o recurso. Muito obrigado, irmão. Mas essa pessoa, ela não quer, ela quer só as bênçãos.
existem homens que não são dignos do Evangelho, mas existem homens que o mundo não foi digno, que é outra categoria, que é que eu quero abençoar você. Pessoas que viveram pela fé, da fé, de fé em fé. Pessoas que fecharam a boca do leão. Pessoas que enfrentaram a dificuldade. Pessoas que venceram todos os desafios. Nós cristãos precisamos viver pela fé. Precisamos viver pela fé. Precisamos. A letra V, ela é um dos símbolos do Evangelho, um dos símbolos do cristianismo, com base em Jesus. Ele veio do céu, desceu à terra, se humilhou e subiu ao céu. Ele é vitorioso, se humilhou e voltou a ser vitorioso. E assim a vida do crente. Você está em cima, de repente você desce uma ladeira, mas essa ladeira não é para queda, não é para morte, é para subida novamente. É Deus fazendo você descer, se quebrar, ir até a casa do oleiro, ser quebrado, para novamente construir e subir novamente. É o V da vitória, é o V da vitória de Jesus, é o V da nossa vitória. Que é aqueles que descem, que escorregam, aqueles que estão passando por provas, por problemas terríveis em casa, na família, com os filhos, na profissão, faltando recurso e está desesperado. Eu quero dizer para você, calma, espera mais um pouco, a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então tenha fé. Para vencer o mundo precisamos de fé. Para vencer as dificuldades precisamos de fé. Para vencer os problemas precisamos de fé. Nós cantamos de manhã uma parte da música que diz que nós vivemos pelo que cremos. Porque é assim a vida do crente. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Essa é a nossa vitória. A fé. Viver por fé. E ser alguém que o mundo não é digno. Alguém que vive pela fé e que olha para o mundo e vê que o mundo está se desgraçando cada vez mais. E você tem a resposta para o mundo, porque a igreja tem a resposta para o mundo. A igreja tem a resposta para a família. A igreja tem a resposta para os problemas. A igreja tem a resposta para a política. A igreja tem a resposta para as finanças. A igreja tem a resposta para tudo, para a sociedade. Então nós somos aqueles que o mundo não é digno, porque nós podemos fazer a diferença e transformar o mundo. Porque cada cristão deve ser um agente de transformação. Aquele que transforma a cultura, que transforma a sociedade, que transforma o seu ambiente onde você está. Que você lá no seu trabalho tem um chefe chato, sim, é normal. Tem um colega chato, sim, é normal. Talvez alguém que é de outra religião e que pega no seu pé, sim. Aí de repente você fala: pastor Samuel, vou pedir demissão do meu trabalho. Lá não tem um crente. Pastor Samuel vai olhar para ti e vai dizer: tem sim. Você vai fazer a diferença no seu trabalho. Você vai fazer a diferença na sua sala de aula. Você vai fazer a diferença na faculdade, na família. Lá na minha família ninguém é crente, só eu. Pois é, você é um agente de Deus que foi colocado naquela família para ganhar a família. É o transformador da cultura, é o transformador do mundo. A esperança do mundo está na igreja. A igreja tem as respostas. Quando você é de Deus, você vive pela fé. E quando você é de Deus e vive pela fé, as pessoas confiam em você. Olha só o que fala o texto, um pouco antes, 11:31, a história de Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Por quê?
Porque eles confiaram nela. E por quê? Porque ela disse que ela queria servir esse Deus. E ela salva os espias. Porque quem vive pela fé, ela tinha fé que ela ia ser salva. E toda a cidade de Jericó foi destruída. E Raabe foi salva. Porque quem vive pela fé merece confiança. As pessoas, o mundo espera algo de nós, gente. O mundo espera algo de você. Porque lá na sua empresa, quando surgir algum problema, e forem querer saber o que aconteceu, pode ter certeza, eles vão chamar você. Porque eles sabem que você é crente, e ele espera de você honestidade. Porque quem vive pela fé merece ser reconhecido por honestidade. É reconhecido como alguém que fala a verdade. Aí vão chamar todo mundo e vão te chamar. E vão dizer: João, e aí o que aconteceu? Ah, senhor, foi assim, 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 assim. Então tá. É isso? É isso. Se tu falou, eu acredito. Uma vez eu perdi um emprego. O pastor Samuel sabe essa história, que ele estava nessa época com a gente. Porque eu neguei de fazer uma falcatrua, cuidando de uma licitação. Para ganhar a licitação tinha que fazer um esquema. E eu disse que não ia fazer. Eu perdi minha comissão de R$3.000. Não era R$3, R$3.000. E aí passou o tempo, nós fomos para Israel. Lá em Israel, lá no muro, Deus falou algo tremendo comigo. Tu vai ser demitido. Eu disse: quê? Capeta aqui? No muro das lamentações? Oh, sai! Já fizemos uma campanha ali, né, para expulsar o demônio. Não, era Deus. Quando eu botei o pé no meu emprego, que eu voltei de Israel, o chefe me chamou lá, o dono da empresa, para me demitir. E eu já sabia, né? Aí eu fiz uma outra licitação de um órgão público, e essa comissão era R$23.000. E só que o órgão estava pagando aos poucos. Ele estava me pagando conforme ia recebendo. Eu disse: tá, e como é que fica essa licitação lá? Não, agora tu perdeu. Como perdi? Eu vendi, nós instalamos, eu fui lá junto, eu instalei junto, eu estava lá, e a gente está recebendo. Quando tu vai recebendo, tu vai me pagando. Não, essa tu perdeu, não vai ganhar mais. Na hora assim, eu olhei e disse: tá bom. Deixa eu falar uma coisa, eu não vou fazer nada, eu não vou botar na justiça. Se Deus um dia falar no teu coração, tu me paga. Aí ele me olhou assim e disse: Daniel, tu cometeu alguns erros aqui, mas uma coisa eu não posso falar de ti. Não posso falar mal do teu caráter. Eu saí daquele dia lá, chorando, dizendo: glória a Deus. Eu estou desempregado porque eu glorifiquei o teu nome. Porque eu fui fiel ao teu nome, Senhor, obrigado que eu estou desempregado. Chorando, não sabia se era desespero ou se era alegria, mas chorando porque tinha glorificado a Deus. Porque o testemunho que eu levei esse homem tem caráter. As pessoas esperam algo de nós, gente. As pessoas esperam algo de você. Na sua família, na empresa, esperam algo de você. É a nossa fé que vence o mundo. E quem vive pela fé, a palavra que nós lemos vai dizer que conquista. Porque tem fé. Quem vive pela fé pratica o que é justo, correto e honesto. Quem vive pela fé vence os desafios. Você deseja vencer desafios na vida? Você precisa vencer desafios na vida? Não, acho que não. Alguém aqui precisa vencer desafio na vida? Então viva pela fé. Viva pela fé que você vai vencer desafios. A palavra vai dizer também, eu não vou ler o texto de novo, porque não dá tempo, que quem vive pela fé, da fraqueza, tira forças. Olha, e como a gente vê pessoas que vivem pela fé. Olha, lá em Taquara tem uma irmã, uma senhora maravilhosa, que perdeu um filho agora, há alguns dias atrás.
Pensa se essa irmã, quantos anos tem uns 70, 60 e poucos, né, por aí? Pensa se essa irmã faltou algum culto. Esses dias eu fiz um apelo, fui orar por ela, e ela me abraçou e disse: pastor, está muito difícil. Eu disse: eu sei, irmã, que está difícil. Eu chorei junto com ela. Eu sei, irmã, que está difícil, mas fica firme, nós estamos aqui com a senhora. Quem vive pela fé tira a força da fraqueza. E no dia que eu estou pregando esse sermão, a gente estava com um culto lá de manhã e de noite, foi um culto de ceia. De manhã chegou uma mensagem para a pastora: olha, a irmã Eronita não vai poder vir, ela caiu, torceu o pé e foi para o hospital. Eu falei para ela que se ela ficasse boa, que ela viesse à noite. Eu estou pregando a mensagem, entra pela porta a irmã Eronita, mancando, e eu parei, eu olhei, eu disse: essa é aquela que o mundo não foi digno. Essa é uma verdadeira israelita, ela vive pela fé. Porque quem vive pela fé da fraqueza tira força. Paulo disse: quando estou fraco é que eu estou forte. Aleluia! Aleluia! Quem vive pela fé enfrenta ofensas e zombarias. Quem vive pela fé, glória a Deus, enfrenta ofensas e zombarias. E de repente aqui tem pessoas que têm ouvido ofensas, zombarias, calúnias. De repente tem pessoas aqui que estão apontando o dedo na tua cara e falando mentiras a teu respeito. Quantas vezes nós, pastores, já enfrentamos essas situações, né, pastor Samuel? Pessoas falar calúnias sem nenhum pudor. Aconteceu lá também esses tempos, eu disse à pastora: dá bola. A palavra diz que eu não devo me vingar, que Deus tenha misericórdia, porque Ele é o vingador. E aí quando aconteceu assim uma acusação grave lá, eu fiz oração de Abacuque para Deus. Eu disse: Senhor, porque a palavra diz que aquele que me abençoa, Ele vai abençoar, e aquele que me amaldiçoa, Ele vai amaldiçoar. E eu não quero que ele pise demais em ninguém. Eu disse para ele, a oração de Abacuque: Senhor, no dia da tua ira, lembra da misericórdia. Porque eu também já fiz isso. E Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou aqui, nessa mão. Pessoas levantam calúnias, pessoas te ofendem, pessoas não querem nem saber, querem te botar para baixo. Viva pela fé. Não se vingue, não retribua. Aleluia. Todos podem cair. Quem vive pela fé não tem tempo para gente linguaruda. Quem vive pela fé não tem tempo para gente linguaruda, para gente que quer só o mal. Não dá bola, tapa os ouvidos e segue em frente. Porque esses homens aqui enfrentaram tudo isso. E a Bíblia diz que eles são vitoriosos. Aleluia. Quem vive pela fé, eu estou já caminhando para o final. Essa palavra de Hebreus 11 vai dizer que quem vive pela fé suporta provas. Quem vive pela fé suporta maus tratos. Quantas mulheres sofrem porque os maridos não estão na igreja e ela sofre para estar no culto, mas ela está no culto. Quem vive pela fé suporta maus tratos. Profetas foram cerrados, homens de Deus foram humilhados, desprezados, maltratados, cuspidos na cara, decepados, só por causa da fé. Na época
do cerco de Jerusalém, quando Tito cercou Jerusalém e eles perseguiram os cristãos, tem uma cena que Flávio Josefo narra, que um dos soldados romanos pegou a criança do colo da mãe, na beira do penhasco, segurou ela pelos pés e disse: nega Jesus, eu largo ela. E a mãe disse: eu não posso negar meu Salvador. Orígenes, quando morreu queimado, dizia: eu sou um trigo de Deus sendo moído agora. E várias histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por provas terríveis, porque suportaram maus tratos, suportaram necessidades. Quem vive pela fé suporta a necessidade. O que tem na sua casa para comer? É picanha? É costela? Amém, glória a Deus. Não é massa? É só arroz e feijão? É só feijão? Não, é só farinha? É só pão? Glória a Deus, porque quem tem fé suporta a necessidade. Suporta a necessidade. Nós passamos também por momentos difíceis, de escassez. O que nós fazíamos? Dobrava o joelho, dizia: Senhor, hoje eu não tenho, e eu não vou pedir para ninguém, porque eu quero ver se o Senhor é Deus. Eu quero provar da tua misericórdia, do teu favor. E aí um dia eu abri a geladeira e não tinha nada na geladeira. E as crianças querendo comer e não tinha nada, só arroz e feijão. O Léo era pequenininho, disse para a Melissa: mãe, eu estou com fome, depois do almoço. Tem uma bolachinha? A Melissa disse: não tem, filho. Mãe, mas eu estou com fome. Filho, só tem arroz e feijão, tu quer? Eu quero. Pequenininho, sentado comendo arroz e feijão. Aí eu abri a geladeira um dia e não tinha leite, porque o Léo tomava mamar, não tinha Nescau. E eu tinha feito pão feito em casa, mas não tinha nada para passar no pão. Eu abri a geladeira, eu disse: Senhor, não tem, Senhor. Senhor, não tem leite para as crianças, não tem Nescau, não tem margarina. Manda a tua provisão, por favor. De tarde, ninguém sabia, nós não contamos para ninguém. Lá na igreja, então, quando descobriram: o quê? Como assim tu não contou para ninguém? Não, eu queria ver os milagres. E aí de tarde, a minha mãe me liga: Dani, tu pode passar aqui de tarde? O teu pai deixou um negócio para ti aqui. Disse: o que o pai deixou? Leite, Nescau, margarina e um plus, salsicha. Eu disse: glória a Deus! Glória a Deus! Um dia eu estou no culto em Canoas e eu estou chorando, né? E eu não tinha o que comer de noite, nós não tínhamos. Eu disse: Senhor, se o Senhor não mandar provisão, agora não tenho. Está acabando o culto, Senhor, por favor. E ninguém sabia. O Senhor manda provisão, por favor. E aí acabou o culto, pastor Roberto: a paz do Senhor, irmãos. Amém, amém, Senhor, tá bom, vou para casa, não tem problema. Eu confio em Ti. Quando veio o irmão me abraçar, me abraça e diz: mano, eu não sei o que tu está passando, mas eu estava lá atrás agora, Deus falou comigo e disse: dá para ele tudo que tem na carteira. E ele veio chorando, me abraçou e deu R$84. Eu disse: Deus. Eu abracei dele e disse: querido, tu ouviu Deus? Eu não tinha R$1 para comer hoje. Porque quem vive pela fé suporta necessidades. Viva pela fé. Homens que o mundo não foi digno, conquista a vitória que o mundo não entende, não compreende, porque vem do poder de Deus. Essas pessoas o mundo não foi digno. Mas a grande questão dessa noite, a grande pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, a grande questão: quando você morrer, quando você partir,
vão lembrar de você. Quando eu e você morrer, lembrarão de nós. Lembrarão da nossa fé. Nossa, o fulano morreu, mas aquele homem era um homem de fé. Olha, eu vi ele suportar tanta coisa. Olha, aquela mulher morreu, mas aquela mulher era de fé. Meu Deus, que mulher de fé! Vão lembrar do nosso Deus, vão lembrar quem é o nosso Deus quando nós morrer. Vão dizer, essa pessoa servia a Deus. Eu tive a vitória naquele dia que o patrão disse, está demitido, mas eu estou vendo o teu caráter. Ele viu a quem eu servia, ele viu quem eu era. Eu espero que ele sempre lembre de mim. Quando nós morrer, vão lembrar das nossas atitudes piedosas. Vão lembrar das coisas que nós fizemos. Vão lembrar que você ajudava os pobres. Quando você partir aqui na igreja, os irmãos vão dizer, aquele irmão, pastor, que irmão, não tinha ruim para ele. Ele não tinha dinheiro, mas o irmão dava a vida dele. Vão lembrar das atitudes piedosas. Quando o teu filho for lembrar de ti, ele vai lembrar do quê? Eu quero que ele lembre de ver você de joelhos, buscando a vitória em Deus. Até hoje lembram quem foi Martin Luther King. Até hoje lembram de Madre Teresa de Calcutá. Até hoje lembram de Billy Graham, de John Wesley, Charles Spurgeon. Até hoje lembram de homens de Deus, de Pedro, de Paulo, de Madalena. E quem foi Madalena? A mulher que Jesus expulsou 7 demônios. Até hoje lembram da mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Eu estou falando de legado, não de herança. Não quero saber quantos carros tu vai deixar para o teu filho, quantas casas aqui na praia e na serra que tu tem. Não quero saber disso, não é isso que importa. Qual é o legado, qual é a mensagem que a tua vida passou, que a tua pessoa passou, quem você foi, o que você deixou para as gerações futuras. Quando lembrar de você, vão dizer, meu Deus, esse homem de Deus. É isso que importa. Quem é você? Quem será você no futuro? Dos que pararam no caminho, dos que desistiram, do que apostataram, do que viraram as costas para Jesus, dos que foram levados pelas circunstâncias. Ou vão lembrar, quando falar de você, vão lembrar da sua fé, vão lembrar da sua garra. Quando o seu filho olhar e vai dizer, meu Deus, a minha mãe era uma mulher de garra, uma mulher de oração, uma mulher que não tinha ruim, que não tinha tempestade, que não tinha problema, que se chovia, se fazia sol, se caiu uma tempestade, ela estava firme, ela estava na igreja. É essa pessoa que eu quero que meus filhos lembrem. Pessoas de garra, pessoas de fé. Não seja levado pelas circunstâncias. Eu espero e oro que quando lembrarem de você, possam dizer, o mundo não foi digno. Amém?